Salve, sobreviventes da vida urbana! Mais uma resenha literária para vocês, um clássico. Leonardo Benévolo, para quem está acostumado a ver livros monstruosos do Benévolo, né? Obras complexas, só tintim por tintim, mais um pouquinho aprofundado. Eu recomendo esse livro porque ele fala das duas dimensões de ser arquiteto. Ele fala sobre urbanismo, é claro, e fala sobre arquitetura. E nisso tudo ele fala, o nome do livro é A Cidade e o Arquiteto, e aí essa leitura que ele faz, mal comparando ou comparando, me parece bastante de referência uma obra da professora Raquel Monique também, o que é a cidade, o que é a arquitetura, mas o que é a cidade é bastante legal porque mostra as mensagens que os cenários, a paisagem de uma urbana, ela constrói ou dialoga com os usuários urbanos. E aí ele vai tecendo e demonstrando vários caminhos dessa história da cidade, né? E a história da cidade é bem assim, aquele lance lá do início da revolução do neolítico e tudo mais, mas acho que uma peculiaridade que ele fala na parte que é a história da cidade, que me marcou muito, e é uma das coisas que eu tenho mais lido e buscado nesses últimos anos, que a cidade, né, enquanto polis, a cidade empírica, ela tinha uma condição. Ela tinha aglutinação, ela tinha capacidade de se manter viva e organizada no sentido do caos, né, da desorganização. E aí quando o Estado, aparece a figura do Estado lá na frente, no Barroco, cidade capital, então definindo se era aristocracia, se era poder religioso, o Benévolo coloca um ponto de questionamento que eu acho muito interessante. A partir do momento que o Estado passou a existir, as cidades se descontinuaram. Ué, mas como isso? Né? Porque a gente já falou um pouco sobre isso no capítulo. Né? Esse conceito de ordem é uma imposição do pensamento moderno, da era moderna. Esse conceito de ordem, essa coisa cartesiana, o próprio nome já diz, né? Descartes pensa um pouco nesse sentido de ordem, de organização, de retículas, e a vida urbana não se dá dessa maneira, apesar de ter vários colegas que pensam que os vazios e os espaços perdidos são gerados na cidade tortuosa. Eu acredito que muito pelo contrário. Na cidade empírica, ela acaba se organizando, então ela vai ocupando os espaços de acordo com as necessidades dos usuários, né, os moradores. E a cidade organizadinha começa a ter um sentido de ordem que não é do ambiente natural e das pessoas. Acho que o sentido de ordem aí é pautado, na área a gente fala muito disso, né? Que é o controle, é o Estado dizendo para você que a ordem é nesse sentido, e para você se sentir organizado e ordenado, vem com um conjunto de regras, né? Então o Estado se torna forte, mas intervém no indivíduo. Nesse sentido, a gente perde toda aquela capacidade de coletivismo que as cidades denotam, né? Aquela cidade que surgiu da convergência de interesses sociais, e econômicos, culturais, religiosos, e passa a ser aquilo que Milton Santos fala, né? Um aglomerado de pessoas que não tem afinidade nenhuma. Então a cidade é desconectada. Hoje as pessoas não percebem essa desconexão, ou talvez não se atentem tão forte para isso, porque a vida é individualizada. Então o pensamento moderno, né? Quando aí o Benévolo fala também da arte moderna, da arquitetura moderna, a gente pode pensar que é moderno, né? O Walter Benjamin falava, né, que a modernidade é o presente. Todo presente, todo momento atual é o moderno. O que ficou para trás está lá, passado, e no futuro só, quem sabe. Então essa angústia que o conceito de modernidade emprega ou apregoa, acabou contaminando
de maneira sorrateira, colocando que todo mundo agora pense, estamos organizados, somos uma urbe. A urbe é a instrumentalização óbvia do espaço urbano, mas ela não tem aquela vertente de polis, que é aquela raiz da população, das diferenças sendo aparadas ou ajustadas na conversa democrática, né? Vamos falar lá dos demos da cultura grega, mas então é isso. A Cidade do Arquiteto é um dos livros, ele tem um pouco de semiótica e tal, mas se você lê com calma, não é um livro para você ler para decorar, é um livro que ele é pequeno em comparação com outros livros do Benévolo, mas ele busca um outro caminho. E ele, como arquiteto, historiador, ele se afasta um pouco daquela personalidade dele de historiador. Ele coloca um pouco temporalidade, mas não é com tanta restrições e controles como nos outros livros, né? História da arte moderna, história das cidades, que ele faz aquela cronologia toda engessada e fechadinha, hermética, né? Nesse livro ele se dá, eu acho que ele se liberta um pouco dessas amarras e ele age mais como um arquiteto e um pouquinho historiador, é claro, né? Não tem como fugir desse baralho. Mas é isso, gente. Curta o vídeo, dê like, inscreva-se no canal e, claro, mandem pra gente as suas sugestões, é muito importante, porque pensar em assuntos a cada dia, cada hora é um pouco complicado. E aí estamos à disposição de vocês para os contatos necessários. Valeu, fiquem na paz, um abraço.